Após folga, Sampaio Corrêa trabalhou na tarde desta quinta-feira no CT José Carlos Macieira. O time só volta a jogar no dia 22, diante do Ituano em Itu. Faltam 3 jogos para o Sampaio Corrêa neste Campeonato Brasileiro. Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Não deixe de se inscrever, de acionar o sininho, de compartilhar, de deixar o seu joinha e deixar os seus comentários aqui embaixo. São importantes para o fortalecimento do canal. Torcida, o Sampaio Corrêa está nessa trajetória de ainda esperanças para o acesso à Série A do ano que vem. Muita gente se apega aqui à dificuldade e os prognósticos são muito negativos, às vezes, em relação ao Sampaio Corrêa, e eu prefiro ter uma análise totalmente diferente. É aquilo que falei em conteúdos anteriores, que eu acho que a gente tem que acreditar sempre, tem que ter positividade sempre. Se o Sampaio está aqui de alguma forma, porque tinha que estar. Porque, de acordo com o que aconteceu lá no início do campeonato, era para o time estar brigando hoje por rebaixamento, era para já estar lá onde o Náutico está, né, na lanterna da competição, respirando por aparelho, porque era isso que a gente ouvia muito lá atrás. E agora não, a configuração é completamente diferente. Eu também não concordo com esse lance de dizer o Sampaio Corrêa não tem estrutura para subir. E quando que o Sampaio Corrêa vai ter estrutura para subir? E quanto que qualquer outro time do futebol maranhense ou clube vai ter estrutura para subir? Eu não concordo, eu acho que tem que subir. Se tiver que subir, tem que subir agora. Eu gostei muito de ouvir o depoimento do Pimentinha no último conteúdo que a gente colocou aqui, o Pimentinha falando, e ele disse o seguinte... o Afonso até perguntou a ele, Pimentinha, já imaginaste o acesso? Ele disse, rapaz, seria um marco na minha carreira, seria tudo de bom que pudesse acontecer, né, na minha carreira, exatamente o acesso. Então isso é muito legal, e eu disse aqui na volta, jogue o jogo da sua vida, Pimentinha. Esses 2 jogos que o Sampaio Corrêa vai fazer. Aliás, não vai ter o Pimentinha nesse jogo diante do Ituano, já foi falado isso aqui pelo Condé. Deve ter diante do Vasco da Gama, que joga contra o Ituano no dia 22, retorna para São Luís e depois segue para jogar dia 26 contra o Vasco da Gama, 26 ou 27, lá em São Januário. Aí retorna para São Luís a última rodada no dia 6, às 18h30, aqui no Estádio Castelão. Então essa é a trajetória do Sampaio Corrêa. Então, quem vai entrar? A preocupação do torcedor fica, mas Pimentinha não vai jogar. Bom, se você tiver Pimentinha inteiro aqui e tiver o Nadson, e eu espero que o Condé lance o Nadson nesse jogo diante do Ituano, porque é um jogador mais lúcido, um jogador que marca bem, compõe a marcação, que tem presença diária, que marca gol, que chuta. Então, esse é o jogador, Condé, é o Nadson. Pimentinha não joga? Nadson. É Nadson que vai fazer essa composição. Eu acho que se o Sampaio Corrêa quiser sair com algo melhor, ele tem que pensar primeiramente em Nadson e Rafael Costa, para esse posicionamento agora de ataque. O Sampaio não tem esse negócio de eu tenho que ajustar aqui a marcação. Acabou essa história. Acabou essa história. Porque nós temos Ituano, o Vasco da Gama fora. 2 jogos seguidos. Aí nós teremos aqui o confronto final, que é diante do Londrina. E tudo vai passar por esse jogo, principalmente de Sport e Vasco da Gama. Se o Sport vencer o jogo do Vasco, e eu acho que esse é o melhor resultado que a gente poderia esperar, é uma vitória do Sport Recife, porque em o Sampaio Corrêa vencendo o compromisso diante do Ituano, ou melhor, agora que já ganhou esse jogo diante da Chapecoense, então o Sampaio Corrêa agora, nessa rodada só vai jogar diante do próprio Ituano. Mas essa rodada só começou na terça-feira. Nós vamos ter todos os outros jogando. O Sampaio nesse momento se apresenta na 5ª colocação do campeonato. O confronto direto no domingo entre quem? Sport recebe o Vasco da Gama. A propósito, para quem não sabe, está todo mundo aí dizendo porque o Sport pediu para dentro da Pernambuco, mas continua sendo mostrado aqui a Ilha do Retiro. Então galera, é o seguinte, o Sport pediu sim para ser modificado o jogo. Depois recuou, voltou atrás e pediu à CBF que mantivesse o jogo lá na Ilha do Retiro. Então, aquela história da pressão e tal, então eles preferem nesse momento a pressão do que levar 40 mil e ter a torcida do Vasco bem ampla
lá em Pernambuco. Então você quer restringir um local para a torcida do Vasco da Gama e o restante a torcida do Sport ali compreendendo 90% daquilo que será disponibilizado, já que existe uma parte também do estádio que está em reforma para a torcida do Sport Clube do Recife. Não vai ser jogo fácil, mas a gente tem que estar ligado, tem que estar antenado. O Criciúma está um pouquinho mais atrás com 49 pontos, temos o Ituano também, que briga, e o Sampaio tem esses confrontos diretos agora. O Londrina aqui é confronto final aqui, está 2 pontos mais atrás, enfim, do Criciúma. Então, uma briga ali que se desenha até, eu diria nem o Londrina, eu diria até o Criciúma, a não ser que algo aconteça diferente nessa rodada que nós temos pela frente, que se iniciou na terça-feira, e com a vitória do Guarani em cima do CRB e a vitória também do Sampaio Corrêa em cima da Chapecoense. Hoje já temos um jogo que é pela zona de rebaixamento ali, não vai influenciar em absolutamente nada na performance do Sampaio Corrêa. Eu vou já mostrar para você também esse placar esportivo que começa nesta quarta-feira, nesta quinta-feira. Quarta-feira não tivemos futebol, tivemos aí a decisão da Copa do Brasil, primeiro jogo, 0-0 entre Flamengo e Corinthians, lá na Arena Corinthians. Então agora vamos aguardar o desfecho dessa rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B, e ver como é que ela vai se configurar após o jogo do Vasco da Gama, ou do Sport Vasco da Gama, neste domingo na Ilha do Retiro. Passa muito por aí, temos que nutrir sim, temos que ter essa esperança de um acesso, é importante. O jogador sabe que isso é importante, é um marco na carreira de qualquer jogador de futebol. Já imaginaste? Existe assédio hoje sobre o Poveda, sobre o Mateuzinho, principalmente no Poveda hoje, que é o artilheiro do campeonato, 18 gols, 4 acima do vice-artilheiro, ou dos vice, né? Porque é o Luca da Ponte Preta e o Diego Souza do Grêmio com 14, faltando aí tão somente esses jogos finais para ter um desfecho. E o Poveda, claro, está com 2 cartões amarelos, não pode pegar amarelinha, Poveda, não pode se marcar um gol, comemorar tirando a camisa, não pode dividir uma bola mais violenta por trás, mas o Poveda está administrando bem esse cartão amarelo, já tem algumas rodadas que ele tem cartão amarelo. Então é isso, galera. Agora, o Sampaio Corrêa, vamos aos números do Sampaio Corrêa. Importante que eu traga alguns números do Sampaio Corrêa, já que estamos falando da Bolívia querida nesse Campeonato Brasileiro. Até aqui a temporada do Sampaio Corrêa foram 57 jogos, 23 vitórias, 17 empates, 17 derrotas, 72 gols marcados e 61 gols sofridos. Geralmente eu trago isso aqui antes dos jogos, mas como vai passar muito tempo e a gente precisa falar de números do Sampaio para entender o Sampaio nessa temporada 2022, aqui acontece o seguinte: aí na Série B, o Sampaio tem 35 jogos, vai fazer o seu 36º contra o Ituano fora de casa. Aí tem 14 vitórias, isso aqui é demais, 14 vitórias, sendo elas dentro de casa 13 vitórias. Então 14 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 43 gols marcados e 38 gols sofridos nesta Série B do Campeonato Brasileiro Sampaio Corrêa. Isso é lindo demais, galera. Isso é muito bonito. Se o torcedor tivesse no estádio, nós tivemos agora o quê? Não tivemos, chegamos a 5 mil nesse jogo da Chapecoense, né? Isso muito nos entristece por ver a fase que o Sampaio Corrêa está. Jogadores voando, fazendo grandes jogos. Quem não for no estádio perdeu um grande jogo entre Chapecoense e Sampaio Corrêa. E a trajetória do Sampaio Corrêa em casa, só em casa, torcida, só em casa. Sampaio, 13 vitórias em casa, 4 empates e 1 derrota. Aquela derrota para o CRB. Aí tivemos, fora o Sampaio Corrêa, 1 vitória que foi diante do Náutico. O Sampaio amargou muito esse lance de não conseguir vencer fora. Teve 6 empates fora e 11 derrotas até o momento, que ainda temos jogos ainda a ser cumpridos, né, a serem cumpridos. E aí tivemos então esses números do Sampaio Corrêa, que ocupa hoje, nesse momento, a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Que venha mais uma vitória, para não ficar só em uma, né, fora de casa. Que venham mais 2 vitórias, é o que a gente espera, né? 2 vitórias fora de casa, mais uma vitória em casa. Seria tudo de bom. 9 pontos para o Sampaio Corrêa. Olha, para confronto direto com Ituano, com Vasco da Gama e com Londrina, é querer demais, né? Vencer, por exemplo, em São Januário seria difícil, mas tabu é para ser quebrado, eu não é? Ah, o Vasco não venceu o São Januário, nunca venceu o São Januário.
Não tem sempre na vida da gente uma primeira vez que tudo pode acontecer? Por que não pode acontecer? Tudo pode acontecer. E lembrando que talvez não seja só uma vaga em disputa, galera. Pode ser que tenha mais de uma vaga em disputa. Depende muito também do Bahia, que vem se complicando no campeonato, e seria até uma punição ao Bahia se não subisse para a Série A por ter demitido 2 técnicos no G4. 2 técnicos no G4. Primeiro foi Guto e depois foi o Enderson Moreira. Estavam ali no G4. Qual é a necessidade que você tem com o técnico no G4, dando uma aprimorada? Não. Sabe, é a vaidade de querer dizer, não, eu sou o maior, eu sou o grande, para querer mexer, o treinador tem que estar na ponta. Cara, tu tá com gigantes, você tem ali Cruzeiro, você tem Grêmio, você tem o Sport brigando. Verdadeiramente eu estou torcendo essas equipes que são mais acostumadas a estarem na Série A do Brasileirão. Aí você briga com toda essa gente, aí você tá lá em cima, aí você tira Guto Ferreira, aí você tá com Enderson Moreira, você tá lá em cima, terceiro colocado, aí você demite o Enderson Moreira. Pelo amor de Deus, seria um castigo para... deixa para lá, né? Vamos deixar para lá o Bahia para mim não me emocionar também aqui e acabar falando bobagem aqui. Mas galera, é o seguinte, vamos ver quais são os jogos desta rodada, para me finalizar esse conteúdo aqui, que nós já estamos também acima da hora. Cássio Costa, seguinte, nós temos a classificação que você já sabe. Cruzeiro campeão 72, aliás, o Cruzeiro joga com Vila Nova, rapaz, onde achar motivação? Esse é o problema, onde o Cruzeiro vai achar motivação para seus jogos finais? Né? Aí a motivação, porque o Pesolano está mexendo muito na equipe, então o Pesolano mexendo demais, colocando os jogadores da base, alguns jogadores já, né, pisaram no freio, então é complicado a vida agora, e o Vila querendo fugir da zona de rebaixamento, mas também não influencia em nada aqui para o Sampaio Corrêa. Então, Cruzeiro 72, Grêmio 57, aí é que vem o perigo, Bahia 56, Vasco 55, olha, o Sampaio Corrêa atrás do Bahia só 3 pontinhos, 3 pontinhos. Aí depois vamos ver qual é o confronto que o Bahia vai pegar já já. Aí tem o Vasco na 4ª colocação com 55 pontos. Aí Sampaio Corrêa 52 na 5ª, Sport 52, Ituano 51, Criciúma 49 aqui brigando, e o Londrina ainda nutre uma esperança com 47 pontos na 9ª colocação. O 10º é o CRB com 46 pontos. Na zona de rebaixamento, CSA 36, Operário 33, Brusque 31 e o Náutico 30 pontos. Essa é a classificação. Agora a rodada, galera, rapidão aqui para a gente finalizar esse conteúdo. Guarani 1-0 do CRB, Sampaio Corrêa 2-1 na Chapecoense. Aí teremos nesta quinta-feira o único jogo, Operário e Brusque, é lá da zona de rebaixamento, acabamos de falar agora. E já nesta sexta-feira, a bola vai rolar também nesta sexta-feira para CSA e Londrina, CSA Londrina, Vila Nova Cruzeiro, Novo Horizontino Náutico, e no sábado teremos Tombense Ponte Preta, teremos Criciúma Ituano, Sport e Vasco na Ilha do Retiro é domingo 16 horas, teremos também na Arena do Grêmio, Grêmio e Bahia, o confronto é fora do Bahia contra o Grêmio. O que é bom aqui, galera? Vitória do Grêmio sobre o Bahia, aí tu fica muito próximo de uma, além de, não só uma, mas 2 vagas, né? 2 vagas, se o Bahia tropeçar diante do Grêmio, que é a nossa torcida nesse momento. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Olha que eu estou sentindo um cheirinho bom para a Bolívia, querida. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.